Olá, meus irmãos, todos alunos do SEAB 2, uma alegria estar com vocês novamente para podermos ministrar essas aulas de Cristologia, a doutrina de Cristo. Quero parabenizar a todos pela perseverança que, mesmo diante dessas adversidades decorrentes da pandemia, vocês têm se mantido fiéis, perseverando nesse propósito de estudar as Escrituras. E dessa vez, mais uma doutrina que estaremos iniciando hoje com essas aulas. Louvamos a Deus pela vida do Wagner, pela vida do pastor Alessandro, que ministraram aulas aqui tão maravilhosas. E agora quero convidar vocês para mais essa sequência. Dessa vez, a divindade de Cristo será o tema da nossa aula de hoje. Mas antes de nós iniciarmos no conteúdo, eu queria falar com vocês sobre o objetivo nosso com relação a essas aulas. Nós temos o objetivo, primeiramente, de mostrar a vocês que nós devemos rejeitar qualquer fonte fora das Escrituras que tenha um relato contraditório sobre a pessoa de Cristo. Então, guardem esse ponto. Segundo, nós devemos conscientizar-nos da necessidade de ler os evangelhos com o propósito de conhecer melhor os fatos da vida e da obra de Jesus. E depois, terceiro objetivo, mostrar qual é a razão da nossa fé em Jesus Cristo. Por quê nós cremos em Jesus Cristo? E o desafio de fazermos uma defesa dessa nossa fé. Então, esses são os objetivos que nós pretendemos alcançar nessas 5 aulas que estaremos ministrando. Qual o planejamento? Bem, nós teremos uma aula sobre a divindade de Cristo, teremos outra sobre a humanidade, falaremos depois sobre as duas naturezas de Cristo, a sua unidade e a necessidade dessas duas naturezas, e por último, a quarta e quinta aula será sobre a obra efetuada por Jesus. E assim encerraremos essa nossa participação sobre a doutrina de Cristo. Eu quero te convidar para pensar comigo nesta aula sobre 3 perguntas. Pare um pouco e reflita sobre a seguinte pergunta. Primeiro, quem de fato é Jesus para você? Segundo, qual a fonte segura para nos contar a verdade sobre a pessoa de Jesus Cristo? Terceiro, o que as Escrituras dizem sobre Jesus Cristo? Então, nessa aula, nós estaremos pensando sobre essas 3 perguntas e dando algumas respostas diante dessas 3 perguntas. Então, vamos à primeira. Quem de fato é Jesus para você? Essa é uma pergunta que foi feita já por Jesus Cristo aos seus discípulos há quase que 2.000 anos atrás, há mais de 2.000 anos atrás, Jesus já fez essa pergunta aos seus discípulos. Lá no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, nós temos lá o relato quando Jesus faz essa pergunta aos seus discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? Depois deles passarem um relato para Jesus sobre o que as pessoas fora do colegiado do discípulo pensavam sobre ele, agora Jesus então vira
e transfere a pergunta para os seus próprios discípulos. Essa é uma pergunta que merece uma pausa para nós pararmos, pensarmos sobre uma resposta segura e sincera sobre o que de fato você pensa sobre Jesus. De uma forma geral, as pessoas têm muitas ideias sobre quem de fato é Jesus. Existem várias caricaturas sobre a pessoa de Cristo. Para algumas, ele é um menino numa manjedoura, principalmente no Natal, essa visão de Jesus Cristo, ela fica bem forte, o Cristo da manjedoura. Para outros, ele é um pobre homem, morrendo de uma forma muito cruel, torturado numa cruz. Para outros, ele foi um líder socialista, o fundador de uma religião, um grande guru, um profeta enviado por Deus. Não resta dúvida de que Jesus é um personagem sobre o qual giram muitas controvérsias. Mas para nós cristãos, para nós seguidores de Jesus Cristo, ele é muito mais do que um menino, é muito mais do que um profeta, ele é o Deus encarnado. E por isso, hoje estaremos tratando desse tema, a divindade de Cristo. Aí passamos então para uma segunda pergunta. Qual a fonte segura para nos contar a verdade sobre a pessoa de Jesus Cristo? Para encontrarmos a resposta sobre quem de fato é Jesus, nós temos que procurar essa resposta em uma fonte segura. Responder quem é Jesus não pode estar sujeito ao nosso próprio achismo ou nossos próprios pensamentos. Essa é uma resposta que exige recorrermos a uma fonte segura sobre, de fato, quem é Jesus. E qual seria, então, a resposta? A resposta é que só a Escritura Sagrada ela tem um relato confiável sobre quem é Jesus. Como cristão que somos, nós cremos que a única fonte confiável onde podemos buscar conhecer sobre a pessoa de Jesus Cristo é a Sagrada Escritura, e especialmente os Evangelhos. Mas essa é uma pergunta que merece um pouco mais de atenção. Qual é a fonte segura para nos contar a verdade sobre a pessoa de Cristo? Bem, sabemos que existem muitos documentos históricos sobre a pessoa de Jesus Cristo. Esses documentos históricos, eles contêm relatos sobre Jesus. Mas esses relatos sobre a pessoa de Jesus que existem nesses documentos históricos, eles não foram produzidos por testemunhas oculares, por testemunhas que viveram com Jesus Cristo. A maioria desses relatos, eles foram produzidos muitos séculos depois dos acontecimentos. E o foco principal desses documentos extras bíblicos não são diretamente a pessoa de Jesus. Eles falam de muitos outros assuntos, apenas fazendo menção sobre a pessoa de Jesus Cristo. O grande diferencial é que o relato dos evangelhos é cheio de
detalhes. O relato dos evangelhos é um relato pessoal, um relato específico sobre a pessoa de Jesus Cristo, feito por testemunhas que viveram, viram e ouviram o que Jesus fez e falou, e contribuíram para a construção do conteúdo dos evangelhos. Creio que uma das formas de nós conhecermos sobre uma pessoa, quando não é possível conviver com essa pessoa, é nós sabermos o que aqueles que conheceram essa pessoa têm a dizer sobre ela. Esta, então, é a grande vantagem que nós temos nos evangelhos, porque eles foram escritos por pessoas que conviveram com Jesus, por pessoas que estiveram juntos com Jesus, por contemporâneos de Jesus, por discípulos de Jesus que foram testemunhas oculares de tudo o que aconteceu. Mateus e João, por exemplo, eles foram apóstolos de Jesus Cristo. Então, eles, além de serem testemunhas oculares de tudo o que aconteceu, eles fizeram esse relato para que servisse como registro futuro da pessoa de Jesus Cristo. O segundo evangelho, Marcos, por exemplo, apesar de não ter sido produzido por um dos apóstolos, Marcos era um sobrinho de Barnabé. Ele foi companheiro de Paulo na primeira viagem missionária, como nós podemos ver lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 13. Então, em que pese não ter sido uma testemunha direta, ele conviveu com outras pessoas que também eram contemporâneos de Jesus Cristo. Depois nós temos o terceiro evangelho, Lucas. Lucas, ele relata logo no início do seu livro que ele fez uma pesquisa detalhada, entrevistando diversas testemunhas oculares, para que ele então pudesse escrever o seu livro. Ele fez questão de entrevistar pessoas que conviveram com Jesus Cristo, pessoas que foram então testemunhas diretas de Jesus Cristo. Isso você pode ver logo lá no início do Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 1 ao 4, nós temos esse relato de Lucas sobre como ele conduziu a sua pesquisa para poder produzir o seu evangelho. Esse é um texto muito esclarecedor, muito autêntico, para poder nos mostrar como Lucas produziu o seu evangelho. E eu faço questão de lê-lo para você. Olha o que ele diz, capítulo 1, versículo 1 em diante. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde os princípios foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, a dar-te por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, pois seu evangelho inicialmente foi direcionado ou enviado para Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades que fostes instruídos. Então, os evangelhos, ele contém esse relato que são dignos de confiança, devido serem produzidos por testemunhas tão próximas de Jesus Cristo. Entretanto, no nosso tempo,
nós encontramos uma forte tendência que tentam desqualificar a fonte do Evangelho ou dos Evangelhos e supervalorizando outras fontes, fontes extras bíblicas, colocando como se o Evangelho fosse uma fonte secundária. Isso não pode ser tido ou aceito como verdade, porque os Evangelhos, eles devem ser a nossa primeira fonte de pesquisa sobre a pessoa de Jesus Cristo. E qualquer coisa que contradiga o conteúdo dos Evangelhos não pode ser aceito ou considerado como a verdade. Vale lembrar aqui as palavras do nosso querido professor Frank Ferreira, quando ele fala sobre essa tendência de rejeitar as fontes bíblicas sobre a pessoa de Cristo. Ele diz na sua obra, Curso de Vida Nova de Teologia Sistemática, ele diz que em meados do segundo século, os gnósticos, eles afirmavam que possuíam uma suposta tradição secreta, ensinando coisas que nem os profetas pregaram, e nem o Senhor ensinaram, e nem os apóstolos transmitiram. Bem, a igreja, então, desde o segundo século, já sofreu esse ataque proveniente do gnosticismo, tentando fazer surgir outras fontes de natureza superior à própria Escritura, como eram os seus próprios escritos ou seu próprio conhecimento. Mas isso desde cedo também foi rejeitado pelos pais da igreja, que se posicionaram contra essa pregação do gnosticismo de colocar os seus escritos, os seus ensinos acima do conteúdo dos evangelhos. Sendo assim, amados irmãos, partindo desse entendimento que é na plena segurança do relato dos evangelhos sobre a pessoa de Jesus Cristo, nós devemos então fazer outra pergunta, uma terceira pergunta. Lembre-se, a primeira pergunta é o que você pensa sobre Jesus Cristo, a segunda, com a fonte segura sobre o relato da pessoa de Jesus Cristo, e a terceira, o que as Escrituras dizem sobre a pessoa de Jesus Cristo. Se as Escrituras são a fonte segura que nós devemos recorrer para conhecermos sobre Jesus Cristo, então o que as Escrituras dizem sobre a pessoa de Jesus Cristo? Bem, em primeiro lugar, as Escrituras, elas, uma leitura atenta da Escritura, nós podemos observar que o relato sobre a pessoa de Jesus nos mostra que Jesus era alguém que possuía duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana. E ele também, os evangelhos nos mostram, juntamente com todo o restante das Escrituras, o Antigo Testamento, nos mostra que Cristo sempre foi divino. A divindade de Cristo não foi algo criado pela igreja, não foi uma doutrina que inventada pelos cristãos. Não. A divindade de Cristo é uma doutrina que está presente desde o Antigo Testamento.
já que existe farta referência já no Antigo Testamento e no Novo Testamento que tratam da divindade de Cristo, mostrando que ele é o Pai da eternidade, mostrando o Verbo preexistente, mostrando que a encarnação, mesmo antes de Jesus nascer em Belém, ele já existia desde a eternidade, como a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Eu quero lembrar a vocês um relato de João, capítulo 1, no versículo 14. Esse capítulo 1 é um capítulo muito conhecido, pois é onde João inicia o seu evangelho, demonstrando que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João começa o seu evangelho mostrando que Jesus, o Cristo, existiu por toda a eternidade. Ele não é fruto da criação, mas, pelo contrário, é o próprio Criador. E aqui no versículo 14, respondendo à pergunta o que as Escrituras dizem sobre Jesus Cristo, João escreve: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse versículo, como todo o Evangelho de João, descrevendo a pessoa de Jesus Cristo como divino, como tendo uma natureza divina e que se encarnou, ou seja, tomou forma humana, mas ele não perdeu a sua natureza divina. Ainda respondendo à pergunta o que as Escrituras dizem sobre Jesus Cristo, eu quero passar para vocês uma relação de textos selecionados pelo professor reverendo Ernest Maia, em sua obra Creio no Pai, Creio no Filho e no Espírito Santo. Ele demonstra claramente, através de vários textos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, como a divindade de Cristo, ela é apresentada pelas Escrituras Sagradas. Então vejamos alguns desses textos. A divindade de Cristo profetizada. No Antigo Testamento nós encontramos diversos textos que apontam para a divindade de Cristo, como no caso o conhecido texto de Isaías, capítulo 9, versículo 6 e 7. Esse é um texto bem conhecido de todos os cristãos, que fala a respeito, deixa claro aqui, a respeito da divindade de Cristo, onde o profeta diz que porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías, profetizando sobre o Messias, deixa aqui claro atributos da divindade sendo direcionados para o Messias, para Jesus Cristo. Da mesma forma, Jeremias, Miqueias, Malaquias, todos esses textos você deve ler com muita atenção e verificar como que os profetas do Antigo Testamento já apresentavam uma longa, farta exposição defendendo a divindade da segunda pessoa da Trindade, a divindade de Jesus Cristo.
Ainda continuando sobre o que as Escrituras dizem sobre Jesus Cristo, nós verificamos que a divindade de Cristo foi reconhecida pelo Pai, pelo Espírito Santo, lá no texto de Mateus, capítulo 3, versículo 16 a 17. Texto esse que fala sobre o batismo de Jesus Cristo. Nós temos também a divindade reconhecida pelo próprio Jesus Cristo, lá em Mateus, capítulo 11, versículo 27. Todos esses outros textos, Mateus 16, onde o próprio Jesus Cristo reconhece a sua divindade. Nós temos a divindade reconhecida pelos próprios discípulos. João capítulo 1 a 3, Mateus 14. Temos também a divindade reconhecida pelos demônios. Até mesmo os demônios relataram, até mesmo os demônios tiveram que reconhecer a divindade de Cristo. E Mateus fez esse relato, Marcos também fez. Temos a divindade de Cristo ainda reconhecida na visão de João, no Apocalipse, no capítulo 19, versículo 11 a 16. Volto a repetir, é muito importante que você leia esses textos. Nós não estaremos lendo um por causa do nosso pouco tempo, para que esse vídeo não fique muito extenso, mas você deve lê-los. Esses textos estão também no roteiro da sua aula. A divindade de Cristo demonstrada através das suas obras, não só o ensino de Jesus Cristo, as suas palavras, mas também as suas obras autenticam a sua divindade. As suas obras comprovam a veracidade daquilo que ele falou. Então nós temos, por exemplo, a sua autoridade para perdoar pecados. Em Mateus 9, 6, 26, 28, Marcos 2, 15, 5 a 2, nós temos aqui ele demonstrando a sua autoridade para perdoar pecados. Ora, sabemos que só quem pode perdoar pecados é Deus, e ele então se apresenta como aquele que perdoa pecados. Por que isso? Porque ele também era Deus. Ele tinha a divindade junto com a humanidade. Temos o seu poder sobre a natureza. Lá na passagem quando Jesus acalma a tempestade, em Mateus 8, 23, nós temos lá Jesus ordenando ao vento, ordenando ao mar, e esses lhe obedecendo. Ora, quem pode obedecer? Quem pode dar ordem à natureza, senão o próprio Deus? Temos o envio do Espírito Santo, nós temos a ressurreição do seu povo, nós temos no juízo final, nós temos ele como autor da salvação. Enfim, todas essas obras demonstram a divindade de Jesus Cristo. Esses são apenas alguns dos muitos textos que o Novo Testamento contém, demonstrando sobre a divindade de Jesus Cristo. Queridos irmãos, esse é um tema que existe muito material escrito, esse é um tema muito profundo. Nesta aula nós estamos apenas fazendo um simples resumo para que você seja motivado a ler, a estudar sobre esse assunto. No final nós estamos citando aqui algumas fontes, alguns livros que nós sugerimos para que você continue lendo sobre isso e conhecendo melhor sobre a natureza de Cristo. Na aula que vem, nós estaremos tratando sobre a humanidade de Cristo. E hoje nós começamos falando sobre a divindade, pois não poderíamos começar pela humanidade, porque antes dele ser humano, ele é divino. Então,
começamos a aula tratando da divindade de Cristo, para depois falarmos da humanidade, que será objeto da segunda aula. Encerrando essa nossa exposição sobre a divindade de Cristo, queremos dizer que a doutrina da encarnação de Cristo nos mostra um Deus que quis se revelar para os homens pecadores. Então, Deus tem prazer em ser conhecido por seu povo. E como nós podemos conhecer Deus, a não ser através da revelação de Jesus Cristo? A pessoa de Jesus Cristo veio trazer a divindade até nós. E como nós podemos conhecê-lo, senão através da sua própria palavra escrita, através dos evangelhos, através do Antigo Testamento. Essa é a fonte que nós temos para conhecer Jesus Cristo. Ora, a doutrina da encarnação mostra que Cristo, mesmo tendo dentro de si uma natureza divina, sendo todo-poderoso, abre mão de exercer o seu poder para sujeitar-se a terrível humilhação e sofrimento para cumprir a sua missão de redimir os homens pecadores. Isso quer dizer que a encarnação, queridos irmãos, é a verdadeira prova do amor de Deus por homens pecadores como nós. Homens insensíveis e cruéis, como relata lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, a encarnação é a maior prova do amor de Deus por nós. Quero encerrar então essa aula deixando para você algumas tarefas. Essas tarefas têm por objetivo te ajudar a assimilar, aprender o conteúdo de tudo que vai ser ministrado nesses 5 encontros. Então, durante esse módulo da doutrina de Cristo, nós recomendamos que todos os alunos façam uma leitura do Evangelho de João. São apenas 21 capítulos e você tem aí essas 4 semanas seguintes para poder ler o Evangelho de João. Se possível, faça mais de uma leitura do Evangelho. Leia-o mais de uma vez, pois é o Evangelho que mais retrata, que mais detalhes nos mostra sobre a divindade de Cristo. Então, por favor, leia o Evangelho de João. Leia também os roteiros das aulas. Leia cada referência que nós estaremos enviando. Faça os exercícios que estarão sendo sugeridos. E também faça a leitura do nosso livro sugerido pelo nosso curso, que é o livro do Wayne Grudem, Bases da Fé Cristã. Por último, aqueles que tiverem uma sede maior, um desejo para aprofundar seu conhecimento sobre Jesus Cristo, indico a maravilhosa obra sobre a supremacia de Cristo, uma apologética ao alcance de todos, de Ajit Fernando, um livro extraordinário. O livro do Dr. Ernest Maia, Creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Temos também o livro do professor Frank Ferreira. Temos também o livro de Teologia Sistemática do Wayne Grudem. E essas são obras que nós indicamos para vocês lerem, buscando assim um pouco mais do conhecimento de Cristo. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente e que você possa ter ampliado, melhorado o seu conhecimento sobre quem é Jesus. Segundo
as Escrituras, afastando assim toda a falsa caricatura que existe sobre ele. A verdade sobre Cristo está revelada na sua própria palavra. Que Deus nos abençoe abundantemente.